Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da grande vitória diante do Atlético Mineiro e da manutenção da liderança do Brasileirão, o elenco rubro-negro já se reapresentou ontem, quinta-feira, às 15 horas no CT Nildo Urubu, onde iniciou a preparação para a partida diante do Cuiabá, sábado, 20 horas, no Maracanã. Como é de costume, após jogos, no treinamento de ontem, de reapresentação, os jogadores que foram titulares diante do Atlético Mineiro fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais jogadores fizeram um trabalho técnico-tático no campo com o staff do técnico Tite. Aumentamos o número de jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Se antes tínhamos apenas Alan e Léo Ortiz como pendurados, Bruno Henrique com o cartão tomado diante do Atlético Mineiro na última quarta-feira, agora também entra em campo contra o Cuiabá, pendurado com 2 cartões amarelos. Portanto, Alan, Léo Ortiz e Bruno Henrique estão pendurados pelo cartão amarelo. Se tomarem cartão, estarão fora da partida contra o Fortaleza. Agora o Flamengo pode ganhar o reforço contra o Cuiabá. Fora dos gramados desde o dia 13 de junho, na vitória por 2-1 do Flamengo sobre o Grêmio, o volante e cria rubro-negro Igor Jesus sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida realizada no Maracanã. Na última terça-feira, no dia 2 de julho, o volante até foi a campo, porém com algumas restrições e também limitações. Mas ontem, quinta-feira, o garoto de 21 anos participou normalmente do treinamento no CT Nildo Urubu e o atleta deve ser relacionado para a partida de amanhã contra o Cuiabá. Com Igor Jesus liberado nesse momento, o departamento médico do Flamengo conta apenas com um jogador, Everton Cebolinha. O camisa 11 tem problema no quadril e não joga desde o dia 20 de junho contra o Bahia no Maracanã. O atacante ainda não tem data prevista para retornar aos treinamentos e ficar à disposição do treinador Tite. Gabriel Barbosa, que treinou e está treinando normalmente no CT Nildo Urubu juntamente com todo o elenco do Flamengo, continuará diante do Cuiabá, fora da lista dos relacionados que enfrentarão a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, situação ainda muito indefinida de Gabigol, ele continua afastado da lista dos relacionados para as partidas do Flamengo. No sábado, amanhã, contra o Cuiabá, o Flamengo poderá reencontrar 3 crias rubro-negras que hoje defendem o time de Mato Grosso. São eles o zagueiro Marlon, o lateral esquerdo Ramon e também o meio atacante Max. Tá aí, 3 crias rubro-negros que o Flamengo pode enfrentar aí amanhã contra o Cuiabá. O Flamengo volta a treinar hoje, sexta-feira, no CT Nildo Urubu, treino em que o técnico Tite deve definir tanto o time titular como também a lista dos relacionados para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A falar em Flamengo e Cuiabá, a CBF definiu a equipe de arbitragem que comandará Flamengo e Cuiabá. Maracanã, sábado, 20 horas. O árbitro vai ser Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco. Para quem não lembra, é o árbitro que expulsou o Hulk diante do Palmeiras. Como assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha Matos, também de Pernambuco. Como assistente número 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, de Mato Grosso do Sul. E o árbitro de vídeo, que eu não conheço, nunca tinha nem visto falar, nem ouvir, Marco Aurélio Augusto Fazecas. Esse
é o árbitro de vídeo, que tão polêmico o árbitro de vídeo em relação aos jogos do Flamengo, que vai comandar Flamengo e Cuiabá amanhã no Maraca. As partidas que completaram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não, 4 partidas completaram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 ontem, quinta-feira. Vejam quais foram os resultados. Bahia 2, Juventude 0, Grêmio 2, Palmeiras 2, resultado importante para o Flamengo. Fluminense 1, Internacional 1, manteve o Fluminense na lanterna do campeonato. E Corinthians 3, Vitória da Bahia 2, uma briga de 6 pontos ali na parte de baixo da tabela. Com os resultados da partida de ontem, o Flamengo não teve alterada a sua posição de liderança da competição. Porém, consolidou ainda mais a diferença de 3 pontos em relação aos segundos colocados que, tendo o mesmo número de pontos, o Botafogo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro e o Bahia é o quarto, todos com 27 pontos. Portanto, o Flamengo abriu 3 pontos de Palmeiras, de Botafogo e também de Bahia. O meio-atacante Lohan, cria da base rubro-negra, completou 18 anos ontem, dia 4 de julho, podendo, assim, assinar um contrato profissional definitivo com o Flamengo, possibilitando ao Flamengo, além de uma valorização salarial ao atleta, poder também aumentar a multa rescisória do CRIA, se resguardando de algum algum contratempo, né, para que não venham clubes aqui arrancar na mão grande o nosso CRIA. O novo vínculo de Lohan com o Flamengo deve ter a duração de 5 anos, portanto, sendo finalizado em 2029. Meus amigos, a situação de Gabriel Barbosa e Gabigol continua indefinida, até porque, até o momento, não foram apresentados por parte do staff do jogador, leia-se o procurador Júnior Pedroso, agente dele, nenhuma proposta em relação a uma eventual troca de clube. O Flamengo mantém o atleta afastado dos jogos até quando entender que vale a pena esperar por alguma proposta. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se encontrou de modo informal com Rubem Menin, controlador da SAF do Atlético Mineiro, durante a partida entre Flamengo e Atlético, quarta-feira, na Arena Galo Cego, lá em Belo Horizonte. As conversas geraram bastante sobre a estrutura da Arena MRV, inaugurada em agosto de 2023, foram tema também da conversa a questão da acústica, a cobertura do estádio, por ser uma área residencial, e as obras no entorno da arena que foram realizadas pelo Atlético Mineiro. Bom, a nova camisa 3 do Flamengo para a temporada de 2025 terá o escudo do Remo do Flamengo em dourado, assim como também o símbolo trefoil da Adidas, aquele símbolo antigo, né, da Adidas que parece um trevo, né? O rubro-negro, aliás, será o único clube fora da Europa a ostentar a logo clássica da fonte da fornecedora, né? Porque por questões contratuais, meus amigos, o Flamengo terá de usar a terceira camisa pelo menos 5 vezes no ano. Muito pouco, né? Uma camisa tão bonita como ela vai ficar, com certeza o Flamengo vai usar muito mais do que 5 vezes. Meus amigos, Davi Luiz, será que está nascendo um novo ídolo para a nação? Em entrevista, o zagueiro esclareceu os bastidores de sua chegada ao Flamengo e nós trouxemos alguns tópicos aqui para que possamos refletir e também entender o porquê de Davi Luiz no Flamengo. Depois de uma longa carreira na Europa, o zagueiro disse que, se gostasse de comodismo, não teria voltado ao Brasil, teria ficado no continente europeu, porque tinha mercado para isso e tinha propostas também. Uma das situações que fez Davi Luiz voltar ao Brasil e ao Flamengo, a pandemia, né? O afastamento da família, ele ficou muito só, e também a mobilização da nação rubro-negra que fez para que ele pudesse voltar, né? Que fez para que ele pudesse vir ao Flamengo, mesmo sabendo que a pressão é muito grande em jogar no Flamengo. O jogador reconhece que já passou por muitos questionamentos no Flamengo por conta de desempenho, mas
ele consegue entender e elogia mesmo assim a torcida do Flamengo. Abre aspas para Davi Luiz. Hoje eles te amam, amanhã eles te odeiam, porém, depois de amanhã, eles voltam te amar de novo e ele diz que isso ajuda ele a viver. Davi Luiz vê que seu papel no Flamengo é muito além daquilo que ele desempenha dentro do campo. Ele acha que precisa se contribuir para que tudo melhore. As pessoas, as relações, precisamos sempre buscar as vitórias, mesmo que as derrotas insistam em acontecer. Esse é o desistir nunca. Né? Então tá aí as falas de Davi Luiz na entrevista. Bom, o capitão Gerson inflamou o vestiário do Flamengo antes da partida contra o Atlético Mineiro, relembrando o último encontro com os mineiros no Maracanã, onde o Flamengo perdeu por 3-0 e após a derrota o Flamengo perdeu a chance de brigar pelo título, teve seu escudo pisado pelo jogador do Atlético e teve esse mesmo jogador Paulinho mandando a nação rubro-negra se calar. Sobre tudo isso, Gerson falou, abre aspas, vamos ser educados com eles, vamos ganhar fazendo um grande jogo dentro da casa deles. Tá aí o nosso novo capitão Gerson. Meus amigos, vergonha os áudios divulgados do VAR sobre o polêmico lance de pênalti em cima de Eric Pulgar contra o Atlético Mineiro. As falas totalmente desconectadas da imagem, né? O que é falado não tem nada a ver com a imagem, principalmente em relação a esse pênalti no Pulgar. Um show de horrores semelhante ao que é a arbitragem brasileira, essa é que é a verdade. Meus amigos, o que pesa sobre diversos assuntos no Flamengo? Aqui pesa sobre diversos assuntos no Flamengo, o pré-candidato a presidente do clube, Maurício Gomes de Matos, ex-vice-presidente de consulados e embaixadas, concedeu entrevista ao Mundo Rubro-Negro e nós vamos trazer aqui os principais pontos da entrevista de Maurício Gomes de Matos. Maurício Gomes de Matos garantiu que vai até o fim como candidato e será um dos concorrentes para assumir o clube. Ele não vai desistir da candidatura, disse ele. Falou também que é favorável à construção do estádio, porém, disse que desconhece qualquer detalhe do processo atual tocado por Rodolfo Landim. Reconhece e justifica o apoio por entender que a concessão do Maracanã, nos moldes atuais, não atende aos anseios do Flamengo. Reclamou também da centralização de diversos assuntos referentes ao Flamengo pela gestão e pelo próprio Rodolfo Landim, presidente do clube, entendendo que o restante do clube também deveria tomar conhecimento e ser consultado sobre todos os assuntos. O Valim Vasconcelos já se queixa do Landim também dessa centralização de poder. Afirmou que, paralelamente, ele tem feito alguns contatos e consultas sobre o projeto do estádio, com ideias, por exemplo, de um estádio em fibra de carbono e um estádio também retrátil. Apesar de não conhecer nada do atual projeto, sonha com um estádio para 100 mil torcedores do Mengão. É totalmente contra a implantação de um projeto de SAF no Flamengo. Ele também cita alguns processos de mudança na estrutura da gestão, no modelo de gestão. Ele pretende criar um conselho diretor, diminuir o número de vice-presidentes, que atualmente são de 18, né? E ter um conselho gestor formado por profissionais do clube. Disse que vai criar 2 CEOs, um para o futebol e um específico para o clube, e também vai restituir os processos de neurociência e psicologia no Clube de Regatas do Flamengo. Essas foram as falas e o que pensa o candidato a presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Matos. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!